do Espírito. Bom dia, ilustres ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa que vai ao ar às 8h40 de todos os sábados, promovido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje queremos, antes de mais nada, fazer um registro de louvor ao nosso codificador da doutrina espírita, conhecido mais como Allan Kardec. Hipólito Leon Denisard Rivaio nasceu a 3 de outubro de 1804, portanto, há 215 anos, e devemos a ele todo esse trabalho que hoje nós estamos aqui realizando, todas as obras, toda a caridade, todas as instituições voltadas para o bem e para o Cristo. E para brindar esse momento, temos aqui a nossa estimada irmã Sônia Campos, trabalhadora aqui da casa, que abordará o tema A Infância e o Livro Espírita Infanto-Juvenil. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 379, há vários tópicos que tratam sobre a infância, né? E a gente tem na criança, lá no seio da nossa família, aquele serzinho tão pequenininho, tão angelical. Não é um anjo, é um espírito milenar, herdeiro de si mesmo, com projetos, com sonhos, com dificuldades, necessitando de balizamento, de limites, de disciplina, de afeto, né? Que a providência divina permite que chegue ao nosso meio sem memória alguma das encarnações anteriores. E esse esquecimento é uma bênção, porque seria muito difícil conviver com pessoas com as quais a gente já teve relações mais ásperas, mais duras. Então o esquecimento é uma grande vantagem do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista material, aquele ser tão pequenininho que nasce entre 3, 4 quilos, 2,5 quilos, tão frágil, ele desperta nos adultos, principalmente nos pais e principalmente na mãe, um desejo telúrico de protegê-lo, de ampará-lo, de alimentá-lo, mais tarde de transmitir a ele todo o conhecimento que adquiriu. Então a natureza é tão sábia, né, que proporciona o retorno de um espírito que por vezes é um espírito mais antigo e mais vivido que o do própria família, dos pais, dos irmãos, que vinha conviver conosco, mas com a memória zerada, para recomeçar. Essa é a beleza da reencarnação. Então, quanto a fragilidade física da criança nos inspira a sermos ternos, a sermos afetuosos com ela, a providência garante com isso a sobrevivência também daquele ser, né? Desperta na mãe o instinto materno, a própria lactação, a amamentação, o afeto, o aconchego físico. A gente que já teve filhos sabe que há momentos em que a criança fica tão perturbada que ela precisa de um abraço ou de uma contenção, não é? De um limite. Às vezes é afeto puro, às vezes é afeto mais disciplina. Porque é como um rio. Se o rio não tiver margem, ele deixa de ser rio, ele se perde na pradaria. Assim são as crianças, precisam de muito amor, mas precisam de balizas. E onde é que entra o Livro Espírita Infanto-Juvenil? Nós temos aqui na casa, acontecendo agora, a Feira do Livro, começou já nesta semana, vai até o dia, encerra no dia 12 de outubro. A feira acontece nos mesmos dias e horários de funcionamento da livraria, de segunda a sexta, das 8 da manhã até 10 para as 11, depois das 14 até 16h30 e à noite, nas quartas, quintas e sábados, ocasião que a gente tem palestra. O que é interessante da feira? Livros para crianças, para jovens, para pais. Pouca gente conhece, nós temos um hall de obras muito interessantes para ajudar os pais na transmissão do Evangelho, dos conhecimentos da doutrina espírita aos seus filhos. E principalmente livros para evangelizadores. Eu sou evangelizadora, sei que você já foi também durante muitos anos evangelizador. E antes de ser evangelizador na casa espírita, nós somos evangelizadores enquanto pais.
ou avós, ou tios. Toda criança posta sob a nossa guarda precisa ter o contato com o ensinamento que está exposto no Evangelho. Quer dizer, a visão do Espiritismo sobre os ensinos do Cristo. E é um conteúdo maravilhoso. Kardec codificou uma doutrina fantástica e a ele nós devemos tudo isso. Porém, a gente tem que admitir que, ao par de ser uma doutrina maravilhosa, ela não é simples. A gente estuda há muitos anos, continua estudando. E o livro espírita infanto-juvenil, ele traduz um conteúdo que é sofisticado, que é denso, é compreensível para o adulto, traz na linguagem, no formato mais palatável para uma criança, de todas as idades. Então nós temos aí livros, daqueles livros de historinha que o pai conta para a criança que ainda não aprendeu a ler, livro para criança maior que já lê sozinha, livro voltado para adolescentes, livros específicos sobre os desafios da juventude, que a gente sabe que são muitos hoje em dia, livros para pais de primeira viagem, pais de segunda viagem, livros para avós, livros para professores, todos com descontos muito interessantes, a partir de 10%. A gente tem um número bem grande de títulos. Aí as pessoas perguntam, mas qual é a função, né, desse livro espírita infanto-juvenil? A gente não compra gibi para as crianças? História em quadrinho, álbum de figurinha, né? Então vamos alimentar a inteligência das nossas crianças com um estímulo rico que o livro espírita infanto-juvenil pode trazer. Porque quando a gente liga a TV lá em qualquer canal, não é qualquer programação que é adequada às nossas crianças. A gente, como pai, como educador, tem que exercer sempre aquele filtro e ponderar, mas isso aqui, será que é adequado? Isso é bonitinho agora, quando a criança tem 5 anos, mas será bonitinho quando for um homem adulto? É esse comportamento que nós queremos estimular? Então a gente vê isso muito assim, o padrão estético, aquilo que é permissível, há muita permissividade, aquilo que é incentivado hoje pelos meios de comunicação, por vezes não é o mais adequado à luz da doutrina espírita, né, para a gente fornecer para as nossas crianças. Toda razão. Ali é um terreno fértil. Que tipo de semente nós estamos lançando para esse terreno, né? O Dr. Bezerra de Menezes diz que o coração da criança é a sublime sementeira, uma expressão muito feliz. É uma terra fofa, preparada para a gente lançar a semente, de boa qualidade. Porque ninguém pode plantar espinheiro e querer colher rosas depois, né? Vai colher espinhos. Então, a terra é boa, a messe está preparada, não basta que a gente tenha empenho, vontade, disciplina para, através desse livro, encaminhar os conhecimentos da doutrina espírita para a criança. E isso vai servir para ela como escudo, como fortaleza íntima nos momentos de dificuldade, porque não é sempre que o pai, a mãe, os avós e os tios estarão do lado. Por vezes ela estará sozinha e vai ter que contar com esse reforço íntimo que foi construído no coração dela ao longo dos anos pelos genitores. Sim, muito bem, irmã. Me lembra também, assim, como é importante ter esses livrinhos num cantinho do quarto, numa prateleira, as crianças, os jovens terem esse contato, os pais lerem historinha para eles, assim. Transformar o momento da leitura, esse momento de evangelização, de primeiro contato com o Evangelho, num momento de afeto, uma coisa agradável, uma lembrança boa que essa criança, quando homem e mulher adulta, vai levá-lo a ser também um homem de bem, que ele tenha uma fortaleza de caráter calcada na fé e principalmente no bom exemplo. A gente fala muito de livro, mas nada ensina tanto uma criança quanto o exemplo. Muito obrigado, querida irmã, aos ouvintes e até a próxima semana. Na Era do Espírito.